Boa tarde a todos, boa sexta-feira. Mais uma sexta aqui com Douglas Omid, falando de Lenormand, falando de cartomancia. Me pediram essa semana para fazer um vídeo falando um pouquinho das diferenças entre a escola brasileira e a escola europeia. A gente vê muita gente simplificando essa questão, colocando como se a escola brasileira, a única diferença fosse na carta 2, na carta do trevo, né? Mostrando que no Brasil ela é vista como obstáculo e na escola europeia ela é vista como oportunidades, como boa sorte, coisas boas. Realmente, essa é uma característica principal, mas é simplificar demais o assunto. Claro que a gente, quando fala em escola europeia, a gente não pode falar que existe uma escola europeia homogênea. Existem várias escolas europeias de Lenormand. Você vai pegar diferentes formas de leitura, por exemplo, com a escola, por exemplo, tradicional da Alemanha, por exemplo, da linhagem alemã, que é como a Carla Souza trabalha, né, que vem de Nuremberg, com outras linhagens que tem, né? Quando eu tive, inclusive, na Europa, em Portugal, o pessoal falava de linhagem holandesa, linhagem russa. Então, você vai pegar nesses países algumas diferenças de leitura. Não é uma coisa homogênea também a gente falar de escola europeia e todas são iguais. Não. Existe realmente uma diferença entre os países europeus, como eles trabalham com Lenormand. Tá? Então, isso também vai acontecer. Então não dá para a gente falar. Assim como no Brasil você pega diferentes cartomantes, né? E você vai ver que trabalham de forma diferente. Não dá para falar que a escola brasileira é unânime em tudo também. Então existe mais esse detalhe. O que a gente vê mais ou menos como diferenças nessas escolas? Existe uma diferença metodológica. Por exemplo, a escola europeia que eu trabalho, ela vai trabalhar, por exemplo, com conceitos de perto e longe. Então, muitas cartas elas vão ter um olhar quando estão perto do consulente com um sentido e quando estão longe elas vão ter outro sentido. Isso normalmente não acontece na escola brasileira. Na escola brasileira, você vai fazer a conexão das cartas próximas daquele tema, normalmente na mesa real, né? Quando a pessoa lê a mesa real, na escola brasileira, ela faz a conexão das cartas que estão em volta daquele tema que está sendo lido. Tá? Então é diferente o olhar metodológico mesmo. Não é só uma questão de você falar assim, é só o trevo. Não. Questões metodológicas também acontecem. Então na escola brasileira é muito pouco comum, por exemplo, se ler casas. Você colocar no Lenormand, casa 1, a casa do cavaleiro, casa 2, a casa do trevo, casa 3, a casa do navio e assim vai, né? Então, na escola brasileira, são poucos cartomantes que trabalham com as casas. Isso é uma adaptação da metodologia europeia. Na Europa existem muito esse trabalho de casas, que era tinha até o nome, não era nem a mesa real, tinha um outro nome esse método, o método Master, né? Que era chamado método Master, tinha um nome agora que me fugiu. Eu vou lembrar até o final. Então existia esse método de casas, que não era nem do Lenormand, ele foi adaptado para o Lenormand. Esse método é mais antigo que o Lenormand, e quando o Lenormand surgiu, ele foi adaptado para o Lenormand. E na escola europeia, muitos se utilizam desse método de casas. Né? Na escola brasileira, isso não é comum. Alguns cartomantes adaptaram esse método para a metodologia brasileira, mas não é comum, não é da nossa tradição brasileira se trabalhar com esse método de casas. Assim como não é da metodologia brasileira trabalhar a questão da distância. Por exemplo, na escola europeia, a montanha perto ela é obstáculos. A montanha longe ela fala de ajuda de amigos. Então ela tem essa diferença. Por que na escola europeia é assim? Porque quando você está num caminho e você tem uma montanha perto, você vai ter um obstáculo para superar. Mas quando você está num caminho e você tem uma montanha longe de você, aquela montanha ela te ajuda a guiar para onde você está indo. Você tem uma noção de onde você está quando vê a montanha longe. Então a montanha na escola europeia, quando está longe, ela fala de ajuda, tá? Então existe essa diferença não só na realidade, na questão do trevo, existe uma diferença metodológica de olhar as cartas, tá? Então não é só esse o princípio. E claro que no Brasil eu vejo muitos cartomantes, né, inclusive meus alunos que trabalham com a escola europeia, e eles acabam colocando sotaques brasileiros dentro do jogo. Eu mesmo tenho alguns sotaques brasileiros dentro do jogo. É normal. Então é difícil você dizer assim hoje que a gente trabalha puramente com a escola europeia e puramente com a escola brasileira. Um acaba se influenciando. Então hoje eu vejo alguns cartomantes que trabalham com o método de distância na escola brasileira, eles se utilizam do método brasileiro, mas se utilizam da distância colocando a carta como se estivesse longe, tirando a força dela, mas não invertendo o conceito como em alguns casos na escola europeia.
Algumas cartas na escola europeia, elas mudam completamente o sentido quando estão longe. Tá? Então, existe essa adaptação. Essas duas escolas acabam se influenciando mutuamente de forma muito forte, tá? Mas existe realmente uma metodologia bem diferente de uma de outra. Fica muito simplório você falar que a diferença só está no trevo. Não. Em termos de origem, de metodologia tradicional, existe muita diferença. Claro que hoje nós mesclamos tudo isso, né? Também não são escolas totalmente afastadas, totalmente que não se tocam. Não, existem toque entre elas. Existem coisas que se aproximam entre elas, tá certo? Mas elas têm diferenças não só no trevo, não. Existe metodologia. O próprio bloco de 9 na escola europeia tem uma forma de se ler, na escola brasileira tem outra forma. A escola brasileira é mais a conexão das cartas, você vai conectar todas as cartas ali para fazer uma leitura. Na escola europeia é muito o que está pensando, para onde está indo, o que veio. Então também existe essa diferença na própria leitura de bloco de 9. Né? Como na própria escola brasileira existe muito o conceito de você ler a linha de cartas com uma sequência de historinhas de quadrinho, né? Como se você lesse uma sequência de fatos. E na escola europeia você parte da casa central para as pontas. Tem uma visão diferente também, tá? Então a metodologia dos dois são diferentes, tá bom? Semana que vem nós voltamos ao trabalho com novos cursos, novas turmas. Dia 20 de janeiro retomamos as turmas de Lenormand. Dia 19 vou estar lançando também uma turma de tarô. Para quem não sabe, eu também trabalho com tarô há muitos anos. Tenho uma formação grande extensa de tarô e vou retomando o trabalho nesse ano de 2021. Grande abraço a todos. Douglas no Meet no Instagram, Douglas no Meet no YouTube. Boa semana.